Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, para adorar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelas vossas vidas. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. 246. Descansa encontrada em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Tem tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tem descansa encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Na paz, consolação, acharás na oração, Deus aí vitória aos santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso, quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso, nas terríveis provações da vida aqui. Descansa encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração, Deus aí vitória aos santos conceder. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração, Deus aí vitória aos santos conceder. Graças a Deus, né? Estou um pouco com minha garganta não muito boa, mas vamos juntos adorar o Senhor e aprender da sua palavra. Êxodo capítulo 22, versos 10 a 14. Você vai pegar a sua Bíblia, nós temos algumas lições muito importantes, lições preciosíssimas aqui nesse texto que nós queremos ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém der ao seu próximo a guarda, se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão na fazenda do seu próximo, e seu dono aceitará, e o outro não restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho, disso não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. É a palavra do Senhor Deus para nós. E eu vou falar hoje sobre munindo-se de provas. Escutem bem, munindo-se de provas. Nós somos cristãos, somos servos de Deus, somos espirituais, amamos a Deus, choramos na presença dEle, mas somos seres humanos. E todo ser humano é falho. Todo ser humano é frágil, às vezes por lapso, às vezes por um descuido, às vezes por falta de precaução, muitas coisas podem prejudicar a nossa vida. Então, sempre é bom você se munir de provas. A gente, quando lê isso aqui, voltando lá atrás, a ênfase do texto era que se alguém chegasse e desse um boi ou um jumento
que naquela época tratava-se das riquezas dos judeus e também os animais de trabalho, mas poderia acontecer de algum imprevisto surgir. Por exemplo, esse animal, ele poderia morrer, esse animal poderia sofrer o ataque de outro animal, esse animal poderia sofrer uma consequência natural. Desastres acontecem tanto por essas questões como também por questões naturais. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o irmão é bem de vida, tem vários armazéns, tem várias riquezas, tem fazenda, mas de repente vem um vendaval, ou raio, ou uma enchente, ou uma chuva pesada, e naturalmente ele pode perder os seus bens. Quando nós lemos no capítulo 1, verso 16, observem bem do livro de Jó, nós podemos atentar para isso, e você pode ler comigo, vamos lá. Jó, no capítulo 1, verso 16, o escritor ele vai nos dizer da seguinte maneira. 1:16 está escrito assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer as novas. Então aqui você tem uma ação natural, que Deus está no controle de tudo. Veio o fogo do céu e consumiu, está aí, as ovelhas, queimou as ovelhas. Então, um desastre natural, uma causa natural, ocasionou essa destruição das ovelhas. Então, alguém entregou: olha, guarda esse boi aqui para mim, guarda esse jumento aqui para mim. E de repente veio uma coisa natural, uma consequência. E vocês sabem que tem gente e tem pessoas que dizem que são crentes, mas por qualquer coisinha eles montam um barraco. Por qualquer coisinha eles fazem um escândalo. E tem deles que já não gostam da gente, qualquer coisinha se aproveitam da falha ou de um descuido nosso para prolatar, para falar, para nos atacar. Então, vamos analisar que a coisa mais importante é o cristão se munir de provas. Isso não é pecado. Por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas aqui na igreja, muita gente, com muitas empresas. Então, tudo que eu faço é no contrato. Tudo que eu faço, sempre eu envolvo o colegiado de pastores, sempre eu envolvo 4, 5, 6 pessoas, e tudo é só no papel, porque papel não chora. O irmão pode inventar uma lágrima, pode fazer algum movimento, mas quando você apresenta as provas, aí não tem do que aquela pessoa reclamar. Munir-se de provas todo o tempo, guardar documentos, guardar registros, é essencial para a sua vida, é essencial para a sua proteção. E é isso que esse texto aqui ele quer mostrar para nós. Naquela época, a pessoa entregasse um animal para o outro, ou uma pessoa na esperteza querendo um animal melhor, ele poderia entregar aquele lá, e caso ele viesse morrer na mão daquela pessoa inocente. Duas maneiras eram necessárias para se provar ou proteger a pessoa. Uma era o juramento perante o Senhor, e a outra era a prova que a pessoa deveria ter. A prova que a pessoa deveria ter, ok? Então, porque até que se prove o contrário, muitas coisas já aconteceram na sua vida. É claro que nós podemos analisar que, biblicamente falando, Deus tinha um propósito na vida de José. Mas o que foi que a mulher usou contra José para argumentar? As vestes que ela ficou em suas mãos. José, na pressa, fugindo dela, você pode ler a história de José, lá do 37 até o 50 do livro de Gênesis, é a história de José, do 37, capítulo 37 até o 50, você tem a história de José. E ali você percebe que José, ele apressadamente, tentando fugir dela, deixou as provas na mão daquela mulher. De modo criminoso, ardiloso, ela montou uma acusação contra José. Entenderam? Então sempre é bom. Alguém pode não gostar de você, pode não aceitar você, pode não gostar dos seus ensinos, da sua pessoa, mas quando você anda com sinceridade e você tem provas, não tem o que elas falarem de você. Não tem o que falar de você. Pode inventar, mas você tem como provar, ok? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. É muito importante
a gente atentar para isso. E a Bíblia já traz esse sinal vermelho, essa advertência para nós tomarmos cuidado. Então, se alguém entregasse um animal e aquele animal viesse a morrer, como ele poderia provar que o animal morreu de causa natural ou que o animal foi morto por outro? Então, nessa situação, quando entrasse esse momento, ele deveria ter pelo menos a carcaça do animal, os restos do animal, algo que provasse que aquele animal fora dilacerado por outro animal. Então é muito importante a gente atentar para essa questão. Você precisa analisar. Quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vamos observar aqui, lá em Amós, no capítulo 3, versículo 12, vamos ler comigo a Amós, capítulo 3, verso 12. A palavra de Deus, ela nos vai falar assim, 3:12. Olha, assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da ovelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitavam em Samaria, no canto da liteira, na barra do leito. Ou seja, naquela época, um pastor que trabalhava com as ovelhas, para provar ao dono que o animal tinha sido dilacerado, ele pegava pelo menos um pedacinho da orelha, ele pegava pelo menos um pedacinho das duas pernas daquela ovelhinha, para provar que na verdade o animal ele tinha sido dilacerado por uma fera. Então o dono não teria como argumentar, como inventar, como atacar o pastor. Ah, não, você está me roubando, você está... Então era muito sério, mas Deus estava mostrando aqui como a pessoa poderia fazer para se livrar. Deus estava mostrando o caminho. Ora, se Deus está mostrando pela Bíblia como você deve andar, como você deve proceder, como você deve se precaver, aí você ainda fica pela oração, Senhor, me ajuda. Pela oração, você tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, me orienta, me dá sabedoria de como fazer. Mas você tem que ter agora a inteligência de sempre se munir de provas. Trabalha numa empresa, tudo que você puder ouvir, guardar, colocar na pastinha, é muito importante. Ah, não, isso aqui eu vou jogar fora. Amanhã você pode precisar. É muito importante você analisar isso. Nós podemos analisar em Gênesis, que eu já citei aqui, 37, verso 33, que as provas que os irmãos de José levaram para o pai, de modo, era uma montagem, mas foi uma montagem com provas. Veja bem, vamos ler isso, 37 de Gênesis, você pode ver aí comigo, verso 33, 37, 33, diz assim: e conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado de José. Ou seja, não teve como o pai dizer que o filho não tinha sido dilacerado pela fera. Por quê? Porque os meninos pegaram a túnica de José, colocaram no sangue do animal. Veja que foi uma montagem. Essa questão de dossiê falso, montagem, não é de agora, não é de agora. Então, a realidade é que Deus vai trabalhar de uma outra forma para provar a inocência de José. Mas aqui já fica o exemplo para nós na palavra de Deus. É muito importante que em tudo você tenha cautela, em tudo você tenha provas, tudo você tenha documentos. Vai conversar um assunto com alguém, nunca vá sozinho. Porque aquela pessoa, ela pode inventar outra história, dizer que não disse aquilo e você ficar como mentirosa, como mentiroso. Então, vai tratar um assunto com o irmão, você sabe que ele é conversador, sabe que é linguarudo, sabe que é falso, leve uma pessoa com você, leve duas pessoas com você, pessoas de confiança, pessoas de caráter. Isso é muito importante. Às vezes, nós temos muitos crentes sinceros e bons que sofrem por causa de pessoas injustas, falsas, não verdadeiras, não transparentes. Então nós devemos fazer isso aqui. Então, observem bem que é muito pesada essa questão que nós estamos falando aqui. Mas Deus está mostrando para nós que é importante você se munir de provas, é importante você ser cauteloso, cautelosa. Não seja aquele crentinho bobinho, aquele crentinho que quer transparecer sua inocência. A Bíblia diz
que nós temos que ser, na verdade, simples para com o pecado, entendeu? Nós temos que agir dessa forma. Agora, na verdade, nós temos que ter inteligência, sabedoria, prudência e sempre que possível, não é andar desconfiando de ninguém, mas quem, na verdade, se precaver, o pessoal lá antigo dizia que o sabido morreu de velho, né? Ou seja, quem tem a capacidade de se precaver, de se munir, de se organizar, pronto. Eu sempre falo isso, e aqui na igreja, um dia uma irmã ouviu, sempre eu digo, papel não chora, guarde o papel, pronto, assine. E uma irmã disse que ouviu isso e ela começou a guardar documento. Aí quando foi um dia lá para a aposentadoria dela ou para alguma coisa, lá uma pessoa disse que ela não tinha feito aquilo e que ela estava toda errada, e a irmã foi em casa e pegou o papel e mostrou, e a pessoa pediu perdão. Tá entendendo agora? É assim que você tem que ser. Ah, mas isso aqui é a serva de Deus. Esse homem aqui é homem de Deus. Pode ser homem de Deus, pode ser a maior serva de Deus. Guarde o documento. Guarde o papel. É muito importante você se precaver. É muito importante você analisar bem direitinho a palavra do Senhor. Então nós podemos ainda citar Gênesis. Vamos lá para Gênesis 31. Olha, Gênesis 31. Vocês podem observar. Versículo 39, 31, 39. Vamos lá, 31, 39. Está escrito assim. Não trouxe eu despedaçado, não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requeria. Ou seja, Labão muito esperto, ele não atendia para esse princípio, ainda que não tivesse a lei já no princípio, a lei positiva, a lei mosaica, mas havia aquele princípio natural, que se o animal fosse morto por causas naturais, o pastor não precisava devolver. Se fosse furtado, o pastor não precisava devolver. Só que Jacó não tinha como provar, e aí o Labão se aproveitava disso, entendeu? Tem muitos Labãos aí da vida que na verdade são espertos e que sempre querem tirar vantagem. E se você não tiver prova, se você não tiver documento, se você não tiver as realidades da prova, então você vai perder a bênção. Então, muito cuidado. Olha o que a Bíblia está nos ensinando hoje aqui, gente. Que lição maravilhosa. Você ser um cristão, mas um cristão precavido, um cristão atento, um cristão, tudo que você for fazer, use provas. Não converse besteira, não fique em microfone dizendo palavras que amanhã você vai ser responsável por ela. Veja que é muito importante a sua prudência, é muito importante falar na hora, é muito importante você saber o que diz, na hora que diz e para quem diz. E para quem diz. Não adianta você fazer zoado ou barulho se você não tem prova alguma. Entendeu? É necessário prova. Tem muitos líderes, tem muitas pessoas que querem atrair o povo com palavras, às vezes ele tem retórica, tem oratória, mas só é barulho. Porque se você tem algo contra alguém, prove pelos documentos. Se você tem algo contra alguma pessoa, lute contra ele no documento. Lute contra ele com as provas. Agora, fazer barulho não adianta. Isso vai comprometer pessoas, vai comprometer a igreja. Não lute com o que você não tem. Lute só com provas. É uma prova contra um líder, lute contra ele, vá nos canais certos com as provas, não zoadinha. Não é ouvir dizer, ouvir falar. Não, vá com as provas. É contra um político, não vá bater boca em internet, chamar ele disso ou daquilo. Você tem a prova, procure os meios legais para você combater ele. É contra um juiz, então procure os meios legais para combater. Não seja um crente tolo, bobo. Não fique fazendo zoada para atrair massas com a tua eloquência. Seja cauteloso. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas nós devemos também ser como a serpente, ter a sagacidade da serpente. Se for só a simplicidade, você vai ser prejudicado. Agora, juntou os dois, a simplicidade com a esperteza da serpente, aí a coisa vai dar certo. Entendeu? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É assim que a Bíblia diz. Então, junte os dois,
aí você vai ter vitória. Então não seja tolo, não fique falando aquilo que você não pode provar. Não entre nesses assuntos. Tem irmão que a vida dele é complicada porque ele quer. Entra num assunto que não lhe cabe, entra numa situação que não dá nada. Tá vendo aqui? Se Jacó provasse pelo dilacerado, Labão está aqui. As causas naturais, eu estou te provando que o animal não foi roubado. E aí esse Labão também era esperto, sagaz, ele fazia assim. Mas a Bíblia, ela está mostrando tudo para nós. Queridos, sejamos assim, sejamos prudentes e que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, continua conosco, nos dando vitória, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Tem uma pessoa chamada Isaías que perguntou se o senhor pode orar por ele, que ele precisa se reconciliar com Cristo. Pronto, Isaías, vamos orar agora por você, e aí você procure o pastor aí da sua cidade, fale com ele, diga que aceitou Jesus, voltou para Deus em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa teu filho, que se reconcilia contigo, traz paz, perdão para ele agora, que ele possa doravante te servir em espírito e em verdade, tendo comunhão contigo, intimidade contigo e ter a certeza de que agora faz parte da lista daqueles que vão morar no céu. Fortalece o teu filho da graça, escreve o nome dele no livro da vida e assim ser com ele, Pai, nos dando vitória e ajuda o teu filho. Dai a todos nós um dia de paz, de gozo, de bênção, de alegria. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe. Algumas pessoas também estão pedindo para o senhor orar pela saúde, inclusive a Sara, que está hospitalizada. A irmã Sara também, estamos apresentando a irmã aqui do nosso campo, que está hospitalizada, e os demais. Senhor Deus, Tu és o dono da vida, e eu creio no Teu poder, e os Teus filhos pedem oração. Nós nos unimos agora em comunhão, uns com os outros, e Te pedimos que essa enfermidade, que essa doença, ela seja agora desfeita, cancelada, neutralizada, erradicada pelo poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu creio no que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, eu oro pelos Teus filhos, seja qual for a enfermidade, tumores malignos na próstata, no útero, tumores malignos no pulmão, no fígado, no intestino, na cabeça. Senhor, seja qual for a enfermidade agora, desfaz essa enfermidade agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Cura teu filho agora, cura a tua filha. Senhor, a tua filha que está, Sara, eu te peço agora pela saúde dela, manifesta o poder sarador agora. O Senhor te dá vida, minha irmã, o Senhor te dá saúde agora, restaura e ser conosco em nome de Jesus. Amém.